Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo, né? Na verdade, um novo vídeo, né? Um vídeo novo, de um anime novo, no caso, mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do primeiro episódio de um anime que acompanha Elma, um jovem reencarnado com conhecimento de um jogo que é exilado após receber a classe considerada como inútil, né? The Heavy Knight, ou Cavaleiro Pesado. Tradução, The Heavy Knight, Cavaleiro Pesado. Ele usa seu conhecimento do jogo para provar que a classe é a mais forte, né? Dominando habilidades eficientes e superando todos os desafios com técnicas de alto nível. Ou seja, falaremos desse anime chamado O Cavaleiro Pesado, e exilado sabe como tirar proveito do sistema. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Elma, no caso, conta a história de todas as classes do mundo, né? Daquele mundo ali que ele tinha reencarnado. Pois quem estava no corpo dele era alguém que tinha morrido, reencarnado como o Elma agora. Né? Uma pessoa que tinha passado, um caminhão passou por cima. Por que eu falo caminhão? Porque a maioria dos isekais é basicamente isso. Ele é atropelado por um caminhão. É sempre o caminhão que atropela alguém e essa pessoa acaba indo parar em um isekai, né? E ali, ele tinha reencarnado como a Elma. E ele revela que a classe de Cavaleiro Pesado, ali naquele mundo, ele é considerado como uma falha. Era considerado como algo inútil, uma classe inútil, né? E vemos ele quando criança, ele estava ali estudando. Vemos algumas cenas dele como Cavaleiro Pesado, né? Mas antes dele despertar nessa classe, ele precisava passar por um batismo, né? Para saber qual seria a classe que ele iria se tornar. Seu pai queria que ele se tornasse um mestre espadachim. Por quê? Porque ele quer que a família tenha essa classe, é mais dessa classe, é mais espadachim e tudo mais. Mas quando ele para lembrar, ele acaba percebendo que ele estava em um mundo do jogo. No caso, a pessoa que está dentro do corpo do Elma, né? Ele acaba se lembrando que ele percebe, né, que ele estava dentro do mundo do jogo, que ele jogava na sua vida anterior. E ele achava que a classe de Cavaleiro Pesado era a melhor classe, mas como eu disse, naquele mundo era considerada a pior classe, a classe mais inútil de todas. Quando ele pensou nela, ele acabou despertando essa classe. E aí ele vai todo orgulhoso, todo feliz, todo pimpão, contar para o seu pai. O seu pai fica chocado e aí pede para olhar o status da classe dele. Aí quando ele olha, né, ele joga, ele fica tão bravo que ele bate com uma força tremenda no próprio filho, que joga ele longe. Naquele momento, a prima dele aparece falando que queria ser batizada também para obter uma classe, né? E o pai do Elma fala que para o sacerdote que ele poderia fazer isso, né? Que ele poderia fazer o batismo. A prima dele vem de um ramo da família do Elma, né? Da família inteira ali, da nobreza, do Elma e tudo mais. Vinha da segunda classe, né? Da segunda árvore, entendeu? Era basicamente uma prima. Né, era considerada uma prima, né? E ali, quando ela faz o batismo dela, né? Acaba que ela desperta com a classe de mestre espadachim. E aí ela já fica zombando do Elma, falando: ah, me desculpe por ter roubado a sua classe. Embora ela tenha feito isso de maldade, porque ela fez na maldade. Né? Ela fez literalmente na maldade. E ao ver que a prima do Elma tinha despertado como mestre espadachim, o pai dele simplesmente pega ela para adotar. Adota ela como filha. E acaba banindo o Elma, né, falando que para uma condição, ele poderia sair, que ele não iria mais voltar, mas ele não poderia usar o nome da família dele. Ou seja, ele estava sendo exilado, banido da família. Né? Então ele não podia usar o sobrenome dele
não poderia citar o nome da família, porque senão o pai dele ia atrás e iria, ó, arrancar a cabeça dele. E aí, claro que ele foi embora, né? A prima, que agora virou irmã, basicamente, dele, né? Apesar dele ter sido exilado da família, ela gostou muito dessa reação, tanto que ela deu aquele sorrisinho maléfico para ele, né? Desde o momento que ela despertou como mestre espadachim, ela tava dando aquele sorrisinho maléfico pro próprio primo, né? E ali, toda a família ali do Elma acaba ficando a favor do pai dele. A prima joga na cara dele, fica olhando para ele com um olhar maligno. Com isso, ele consegue uns trocados, consegue pegar as roupas dele e vai ali para alugar um quarto. Ele aluga um quarto numa cidade e ali é para ele poder dormir, né? Porque ele não ia dormir ao relento. E aí ele decidiu olhar as suas habilidades, suas skills, né? E acaba usando um pouco da sua experiência que ele ainda tem, né, para obter algumas skills. E aí ele vai ver como é que funciona, ele vai testar, né, a sua skill, né, para ver como é que funciona a skill. E aí ele acaba lutando contra um Hana, né, que é meio que uma Han e tudo mais. Mas ali nesse mundo é chamado de Hana, uma coisa assim. E aí ele consegue subir de nível. Logo de primeira ele já consegue subir de nível logo de cara. E aí do nada ele acaba ouvindo alguém pedindo socorro, né? Sair, a pessoa tava gritando socorro, 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 socorro. E aí ao ouvir isso ele acaba decidindo ir ajudar. E aí ele pergunta o que tinha acontecido. Aí o cara fala, revela tudo mais, o que tinha acontecido. Nesse momento o Elma já tinha conseguido uma armadura e tudo mais. E aí ele consegue derrotar os monstros de uma vez, todos no caso. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek. Eu espero aí que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.